Galera, é o seguinte, não sei se pra vocês isso é uma má notícia ou uma boa notícia, mas parece que Assassin's Creed Mirage vai ser limitado pelo Xbox One e PlayStation 4, dificultando a usabilidade do poder de nova geração que a gente encontra hoje em dia. Isso, claro, pode ser uma faca de dois gumes, porque se em uma vertente vemos o fato do jogo não poder trazer uma experiência de nova geração que a gente gostaria que ele trouxesse, na outra vertente ele vai ser lançado também para consoles que já estão em seus últimos respiros, facilitando com que eles se mantenham vivos por mais um tempo. Mas o fato é que para uma franquia já desgastada no PS4 e Xbox One, como Assassin's Creed é, de acordo com a proposta do novo jogo, que basicamente consiste em resgatar as origens da série, se focar em novos consoles seria importante para revitalizá-la. Porém, podemos dizer que a Ubisoft vem enfrentando problemas financeiros até há pouco tempo atrás, e a escolha de um lançamento para mais plataformas possa ser derivada disso, estimulando com que mais pessoas tenham acesso ao jogo para poder melhorar a comercialização dele. De todas as formas, Assassin's Creed sempre abre espaço para o uso de novas tecnologias, porque suas possibilidades de ambientação são quase que infinitas. Mas o ponto é que, há pouco tempo atrás, tivemos a locação em que o game será ambientado revelada, que é na cidade de Bagdá, capital do Iraque. Uma cidade com contexto histórico que abre margens para a empresa usufruir do máximo da nova geração sem arruinar tudo dessa vez. Porque sim, essa oportunidade já apareceu uma vez e a Ubisoft a arruinou. Chegaremos lá. Tudo parecia bem nos primeiros trailers e trechos de gameplay, porque eles deixavam à mercê do jogador e esperar por tantas possibilidades técnicas que poderiam tirar proveito do contexto histórico que a cidade de Bagdá oferecia. E a gente fez isso por aqui. Só que, de acordo com a gameplay extensa real revelada, parece que teremos um mais do mesmo no sentido técnico da coisa. Seguindo o padrão de diversos títulos da nova geração, parece que no Series X e PlayStation 5, o jogo vai usufruir da possibilidade do 4K na resolução e dos 60 quadros por segundo na performance como uma das opções. O que para um game que vai ser lançado no fim de 2023, para quem tem os consoles atuais, pode ser um tanto desanimador, porque passa o sentimento de compra injustificada. Afinal, por que comprar um PS5 ou Xbox Series X se os gráficos são como os de PS4 e Xbox One? Essa é a pergunta do milhão. Mas calma, o fato do título, com base nessa gameplay que foi revelada, ter decepcionado em pontos que poderiam ser mais explorados na nova geração, e que vamos mencionar, não quer dizer que ele vai ser um jogo ruim ou com gráficos problemáticos. Só quer dizer que esse é mais um título preso pela 8ª geração de consoles. Depois de vermos mais um trecho de gameplay liberado, a gente pode dizer com uma certa tranquilidade que os gráficos estão bons, e arrisco em falar que tiveram até alguns progressos. O que é uma preocupação para os novos consoles é que não parecem ser progressos substanciais. A vista inicial da gameplay nos dá margem para observar basicamente tudo o que precisamos comentar nesse vídeo. Só que como nela as partes positivas são as que mais chamam a atenção, o nosso olhar a princípio vai ser voltado para elas. De cara, parece que a qualidade dos materiais segue em um nível de Assassin's Creed, o que não é algo ruim. Se a observação for feita dos itens que se destacam até os que não se destacam, não importa o grau de relevância, vamos encontrar algo muito importante num período em que abominamos coisas como os serrilhados: a consistência. Da roupa que está no personagem até a tenda que está estendida na rua, da roupa dos NPCs até os objetos que estão compondo aquela área. Tudo parece ter sido feito com bastante detalhamento, seguindo o padrão de qualidade da franquia nesse sentido. Reparem como os itens estão cheios de contornos bem feitos, reparem como alguns têm até física aplicada, mesmo os mais desinteressantes. Criação de ambientes sempre foi um ponto forte da Ubisoft, então isso justifica esses aspectos estarem bem feitos, por mais desinteressantes que eles possam parecer. Mas é indo à frente nessa gameplay que as qualidades começam a ficar mais acentuadas e mostram até o leve avanço que tivemos ao olhar o histórico de jogos recentes da franquia. Então vamos por partes, mas primeiro uma pausa para apreciar o efeito de profundidade de campo que a Ubisoft sempre implementa em seus jogos recentes. Esse é um daqueles efeitos que nunca chamou a atenção, até a chegada de Assassin's Creed Unity. Ali, a empresa mostrou como esse tipo de recurso, por mais discreto que ele seja, pode modificar a ideia da cena. Muitas vezes ele pode dar um ar mais cinematográfico para aquele momento em específico. Já em outros trechos, a ideia pode ser simplesmente evidenciar o modelo do personagem em alta qualidade para justamente destacar o empenho da empresa em construir esse modelo. Unity fez isso muito bem e o recurso foi levado para frente na saga. Mirage, nessa gameplay ao menos, usa a técnica de maneira inteligente, mostrando o que precisa ser evidenciado e o que não
precisa. Reparem que através desse ângulo de câmera, a parte de trás do protagonista está desfocada, o evidenciando. Por mais que não pareça ser algo grandioso, ter todo esse controle e qualidade no efeito é um toque artístico que a gente precisa valorizar. Porém, o que se destaca de fato e ainda está nesse cenário é a iluminação. Para ser bem mais específico, a iluminação global e como ela conversa com todos os ambientes de maneira individualista. A gente consegue perceber que tudo começa aqui, nessa pequena sala, ao menos com base no que foi revelado até agora, óbvio. Em jogos de mundo aberto, essa é uma técnica tão importante hoje em dia porque é ela que faz o gerenciamento de como as cores e a luz precisam ser equilibradas entre si em cada área. E isso é algo que já havíamos visto que o jogo vai oferecer da última vez que conversamos sobre ele. O que nós não tivemos oportunidade de reparar com uma certa veemência, no entanto, foi na atuação desse tipo de recurso dentro de um ambiente interno. E por isso as coisas começam nessa sala. Diria que, ao que parece, dentro da iluminação global, Mirage faz algo muito difícil e que não tem nada a ver com o poder da nova geração. Ao menos não necessariamente. Vejam bem. O que Mirage faz de tão difícil assim, mas que não tem uma ligação direta com o uso do poder da nova geração, é a utilização de um Ambient Occlusion. Ambient Occlusion ou oclusão de ambiente são sombras que ficam responsáveis por gerar essa espécie de áurea de contato entre o objeto e a superfície em que ele está apoiado ou próximo a ele. Ela faz com que a área em torno desse objeto fique levemente escurecida. Como é uma técnica resultante de uma iluminação indireta, daí justificando porque ela faz parte da iluminação global, porque tem a ver com o controle do rebatimento de uma luz numa superfície, é muito fácil encontrar jogos que fazem isso com uma certa dificuldade dependendo do recurso específico para poder representá-la. E olha que curioso, no caso de Mirage, o mais comum parece estar sendo utilizado, que é o SSAO, ou Screen Space Ambient Occlusion. Essa técnica permite que você faça esse sombreamento com base no rebatimento da luz, mas apenas do que está sendo pego pela câmera naquele momento, ou seja, dos itens e dos objetos e das superfícies que estão na câmera. E embora esse seja um efeito prático, isso soa ser mais difícil de se operar do que parece, porque o problema é que, geralmente, à medida em que a câmera vai tirando o objeto de cena, essas sombras vão sendo removidas com uma certa facilidade. E em salas pequenas, até por conta da câmera geralmente se aproximar mais do personagem, isso acaba sendo mais perceptível. Mais do que o normal, eu diria. Só que Mirage surpreendeu nessa sala em específico, porque se olharmos atentamente, o espaço para falhas é mínimo, extremamente pequeno, mesmo dentro de um espaço tão apertado. E isso é bom porque mostra que parece que tiveram o cuidado que o jogo merece ter. E sabemos como é a reputação da Ubisoft quando o assunto é cuidado. É um tanto óbvio que a essa hora você já esteja se perguntando sobre as áreas abertas com relação ao uso da iluminação global. Principalmente se você estava aqui quando contamos a história de Assassin's Creed e Bagdá da última vez, já que a cidade foi construída em torno de um rio e uma floresta. Ou seja, cores têm papel fundamental no jogo, e cores também têm relação direta com a iluminação global. Quando olhamos para Assassin's Creed Mirage, a gente imediatamente desbloqueia uma memória com o primeiro Assassin's Creed pelo seu tom de imagem. Aquela tonalidade mais quente para disfarçar a ausência de uma iluminação global que para a época do 360 era ainda mais difícil de ser trazida, sabe? Só que um outro jogo também pode ser usado nessa comparativa aqui, e esse outro jogo é Assassin's Creed Origins. Ele vai facilitar as coisas pra gente. Origins pode ser taxado como um dos jogos mais bonitos da geração do PS4 e Xbox One, e ele também já trazia iluminação global. Olha que coisa. Mesmo que de forma simulada, claro. Só que lá o jogo usava esse esquema de iluminação muito mais para poder brincar com contrastes de claro e escuro, se aproveitando do clima quente e deserto do ambiente, do que para trazer variações de iluminância com base em algum tipo de cor. Por isso que em Bagdá, agora, esse é o avanço que podemos encontrar quando a gente compara com essa entrada na série. Aqui em Bagdá temos sombras de diferentes densidades que consideram a distância do objeto da superfície, onde quanto mais perto o objeto está do chão, por exemplo, mais nítida ela vai ficar, e quanto mais longe o contrário acontece, e também temos sombras extremamente suavizadas. Mas em uma parede comparativa, Origins já fazia esse tipo de coisa lá em 2017 também. Agora, utilizar uma superfície de cor avermelhada para trazer uma luz na mesma coloração em um ambiente completamente deserto, em que o amarelo predomina como tom, isso só Mirage está fazendo. No entanto, apesar dessa que está sendo exibida ser provavelmente a melhor versão do jogo, é quase que certo que 90% desses elementos sejam levados para
outra geração do Xbox One e PS4 também. Lá o jogo vai ter uma certa facilidade nesse tipo de recurso por conta da extensão do seu mapa. Bagdá é dividida em 4 distritos. Não temos o mesmo alcance de um Assassin's Creed Odyssey, Origins ou Valhalla para poder considerar todas as responsabilidades de efeitos que a gente está vendo aqui. Todos esses 3 jogos que a gente mencionou são muito grandes em extensão de mapa, ou seja, o campo de atuação dessa vez é menor. O problema real é que justamente por ser menor, o que a gente tanto almejou parece que não está sendo trazido, quando na verdade deveria, por ser uma grande oportunidade de ingresso na nova geração. A primeira crítica principal sobre o que foi revelado, sem dúvida alguma, é a respeito do aspecto plástico dos modelos dos personagens. Sabemos que a gameplay deixa claro que o jogo ainda está em desenvolvimento, mas é um tanto estranho ver modelos de personagens que estão claramente inferiores aos que são vistos em Assassin's Creed Valhalla, por exemplo. Já a segunda crítica, e a mais importante, é a densidade populacional. O contexto histórico de Bagdá revela que ela foi construída com base numa feira de negociações bastante popular, e por isso, antes mesmo da cidade ter sido levantada, o local já era muito movimentado, ou seja, tinham muitas pessoas. Quando narramos um pouco da história da cidade da última vez, vimos uma brecha bem grande de possibilidade para Mirage usar isso a seu favor e, com o poder da nova geração, trazer finalmente algo que não foi trazido com sucesso no PS4 e no Xbox One, que é justamente a densidade populacional. O trecho que encerra essa gameplay deixa claro que o jogo está vazio, que ele deveria ter sido mais explorado nesse sentido. Reparem no personagem simplesmente se misturando com uma multidão que na verdade não é uma multidão, é um grupo de pessoas. Agora reparem em como Assassin's Creed Unity no PS4 e Xbox One consegue apresentar algo muito mais interessante nesse sentido e como o Mirage se beneficiaria disso. E é isso que revela o porquê do lançamento do jogo no PS4 e no Xbox One estar limitando ele. É muito simples. Na nova geração, Assassin's Creed Unity conseguiu rodar a incríveis 60 quadros por segundo todos esses aspectos sem nenhum patch, enquanto que na antiga, os 30 FPS mal foram atingidos. É uma performance bem problemática. Como dissemos antes, taxa de quadros por segundo e resolução parece que são os principais alvos de nova geração de Mirage, mas isso não impressiona porque ainda estamos falando de uma maior performance e qualidade de imagem em cima de recursos que foram feitos pensando na antiga geração, no PS4 e no Xbox One. Usando essa gameplay como base, comparativamente com qualquer densidade populacional de outros jogos dentro da franquia, com exceção de Unity, o jogo não se distanciou muito deles. A gente ainda continua encontrando grupos de pessoas se movimentando pela cidade. O que para um PS4 e Xbox One está tudo bem, mas para a nova geração seria interessante ver um progresso maior nesse sentido. Ainda mais se a gente levar em consideração que a Ubisoft já tentou fazer isso uma vez. Por isso, mais uma vez, perdemos a chance de ver a empresa quebrando barreiras. Isso não determina que o jogo vai ser ruim, só indica que, mais uma vez, parece que não vamos ver a Ubisoft conseguir fazer com maestria uma proposta incrível que ela mesma introduziu em um jogo de mundo aberto. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.